pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nossa aula de matemática vai ser comigo, Milena Monique, e estou feliz de retornar aqui para esse projeto maravilhoso do EducaPE. Vamos lá, que o nosso assunto hoje vai ser congruência de triângulos, voltado para os alunos do 8º ano. Acompanhe aí na tua tela que a gente vai aprender um pouco sobre congruência de triângulos, vários triângulozinhos aí, e a gente vai ver algumas propriedades desses quadriláteros, beleza? Só que antes eu quero passar o esquema da aula. Pronto, vamos ver agora a divisão da nossa aula. Primeiro eu vou dar duas dicas, adoro dar dicas. Depois a gente vai ver o que é congruência de triângulos, casos de congruências, quadriláteros, propriedades dos quadriláteros e algumas atividades. Gente, é bem importante organizar a aula desse jeito, porque aí fica mais fácil de vocês irem vendo o que é que vocês estão entendendo ou não e voltar àquele ponto. Beleza? Vamos lá para a minha dica. Olha, eu já dei uma dica na aula passada, da vez que eu estive aqui, e a dica foi sempre associar o nome com aquilo que a gente está definindo, com as coisas, guardar, memorizar aquilo ali, porque cada vez que a gente vai usando aquele termo, você vai lembrando, memorizando aquilo ali e buscando aquele conhecimento. E a segunda dica de hoje vai ser sobre não saltar os degraus do conhecimento, por assim dizer. É o quê? É você ir com calma, degrauzinho por degrauzinho, juntando a sua base, como tudo na vida, aos poucos. E se tiver alguma dificuldade, algum problema de base na matemática, ou até em qualquer outra matéria, vai lá, pesquisa, tira dúvida, pergunta, certo? Mas sempre lembrar, não salta vários degraus de uma vez só. Vai pouquinho e sedimentando o teu conhecimento. Massa? Congruências de triângulos. O que é congruência de triângulo? Vê só. Acompanha aí na tua tela o que é que está escrito. Como qualquer polígono pode ser dividido ou decomposto em triângulos, o estudo das congruências de triângulos pode nos auxiliar em problemas mais complicados que envolvam a congruência de polígonos. Então, observa, a gente tem aí um polígono composto por 4 triângulos. E essa importância dessa decomposição de polígonos em triângulos é que vai nos ajudar a resolver vários problemas no futuro. Mas vamos entender primeiro o que é uma congruência de triângulos. 2 triângulos são congruentes quando os lados correspondentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Milena, tu está definindo congruência de triângulo usando a palavra congruência e eu não sei o que é. Olha, congruência nada mais é do que possuir a mesma medida. Não diz que congruência é ser igual não, porque não é assim. Porque para ser igual tem que estar ali no mesmo lugar, no mesmo instante, naquele mesmo estado ali. Não é. Congruência é possuir a mesma medida. É a gente poder sobrepor e aquilo ali dá idêntico. Massa? Então, 2 triângulos são congruentes quando o quê? Acompanhe na tua tela. O triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP, porque cada lado desse triângulo tem a mesma medida com o segundo e cada ângulo também tem a mesma medida do segundo triângulo, certo? Então, olha, esse lado AB e MN tem a mesma medida e a gente identificou com um tracinho. Esse lado AC e MP tem 2 tracinhos porque possuem a mesma medida, são para associá-los. E BC com NP tem 3 tracinhos para dizer que são esses os lados que estão associados. Então, podemos perceber que 3 lados e 3 ângulos são, respectivamente, congruentes, têm a mesma medida. Beleza? Acompanhe aí o que é que vai acontecer com esses triângulos. Quando a gente sobrepõe um no outro, a gente consegue identificar que, de fato, essas medidas são as mesmas. Massa? Agora, vê esse símbolo. Esse símbolozinho aí, olha, de triângulo ABC e triângulo MNP, é um símbolo de congruência que a gente vai usar, que você pode usar e encontrar nos livros ou na internet, também com um tiozinho em cima, mas você percebe que é como se fosse um igual, só que com 3 tracinhos.
Beleza? Então, esse símbolo aí, a partir de agora, a gente vai usar para identificar congruências. Aqui, a gente tem 2 triângulos azuis, 2 verdes e 2 amarelos. A minha pergunta é, esses triângulos azuis, verdes e amarelos, cada um no seu par, eles são congruentes? Eles satisfazem o que a gente acabou de dizer sobre congruência? O azul, perfeitamente, porque os 3 lados e os 3 ângulos estão com a mesma medida. Já o verde, esses triângulos verdes, não são congruentes, porque, olha, um lado é 8, o outro é 5, os lados são 8 para o primeiro triângulo e do pequeno são todos 5. Então, eles não têm a mesma medida dos lados. Possa ser que eles tenham até a mesma medida dos ângulos, ninguém sabe. Mas não serve. Se não forem ângulos e lados todos nas mesmas medidas, não são congruentes. E esse amarelo, embora ele esteja deitado, por assim dizer, para você compreender melhor, como se tivesse dado um giro, eles são congruentes sim, porque todos os lados eles estão muito bem associados. A gente tem o lado 6, 10, 8 e 6, 10, 8 para o outro triângulo que girou. Mas se a gente desgirar, por assim dizer, a gente vai conseguir sobrepor um no outro. Agora a gente vai ver bem rapidinho alguns casos de congruência. Porque, vê só, eu acabei de dizer para você que 2 triângulos são congruentes quando os 3 lados possuem a mesma medida do outro e os 3 ângulos possuem as mesmas medidas. Então, será que sempre a gente vai ter que observar só isso? Eu tenho que olhar os 3 lados e os 3 ângulos sempre de uma vez. Eu tenho que fazer 6 observações. Aí eu te digo, a melhor parte é essa. Não, a gente consegue simplificar o nosso problema. A gente não precisa ficar analisando 3 lados e os 3 ângulos ao mesmo tempo. A gente vai ver os casos um a um. O primeiro caso é o chamado LLL, que significa lado, lado, lado. Se a gente tiver 2 triângulos cujos 3 lados de um são congruentes aos 3 lados do outro, a gente não precisa nem observar nada de ângulo. A gente já conclui que esses 2 triângulos são congruentes. O segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. Milena, o que é isso, esse lado, ângulo, lado? É você observar os 2 triângulos e se você perceber que você tem 2 lados com a mesma medida e o ângulo entre eles também satisfazendo a mesma medida de um para o outro, a gente já vai concluir que os triângulos são congruentes, beleza? Então já não preciso ficar observando muita coisa. Se tiver 2 lados com a mesma medida e um ângulo no meio também possui essa medida, um para o outro, eles já são congruentes. Terceiro caso, observa aí, ó, ALA, ângulo, lado, ângulo. Se você perceber esses 2 triângulos aí, a gente tem o ângulo azul, o lado com um tracinho e o ângulo verde. Se eu olhei 2 triângulos e percebi que os 2 ângulos deles possuem as mesmas medidas e o lado entre esses ângulos aí também, a gente já conclui, fechou, bateu o martelo, que esses triângulos são congruentes sim. Perceba que esses casos de incongruências simplificam a nossa pesquisa de saber se esses triângulos são ou não congruentes. E esse último caso, você pode ver aí, é o caso LAA. Mas esse último aí é ângulo oposto, ou seja, lado, ângulo, ângulo oposto. Milena, o que danado é essa congruência aí? Nada mais é do que você perceber que o lado do triângulo corresponde ao lado do outro triângulo, o ângulo adjacente a esse lado também ser igual, de mesma medida do outro, e o ângulo oposto a esse lado. Então, se você tiver, como você vê na sua figura, o lado do A a B tem a mesma medida do lado M a N. A gente tem o ângulozinho rosa e o ângulozinho verde. E esse ângulo verde está oposto ao lado MN e está oposto ao lado BA. Então, a gente conclui a partir dessa observação apenas que esses 2 triângulos são congruentes. Vamos agora identificar esses exemplos aí e dizer qual é o tipo de congruência que a gente conclui para cada um desses casos.
Nesse primeiro caso desses dois triângulos verdes, a gente tem que o lado AB e o lado AD possuem a mesma medida, como você está acompanhando aí, ó, 2 tracinhos e 2 tracinhos. A gente tem que o lado AC tanto serve para o triângulo de cima quanto para o triângulo de baixo. Então, a gente já identificou outro lado de congruência para os dois triângulos. E a gente tem um ângulozinho aí, ó, com um tracinho identificado na figura, que é para dizer que os dois triângulos possuem ângulos de mesmo tamanho. Então, a gente tem agora, ó, lado AB tem o ângulo e tem o lado AC, correspondente ao lado AD, ângulo AC. Então, a gente está aí no caso de congruência do tipo LAL. Nesse segundo exemplo, você pode perceber o quê? Que a gente tem um triângulo que tem um lado 3,6 centímetros, o outro também tem 3,6 centímetros. O ângulo oposto a esse lado mede 60 graus, tanto para um quanto para o outro triângulo. E o ângulo adjacente a esse lado, coladinho com esse lado, é 80 graus. Então, a gente está num caso típico aí de quê? Lado, ângulo oposto. Então, esses dois triângulos aí são, sim, congruentes. Agora, a gente vai ver esse outro exemplo aqui, olha. O triângulo ABC tem um lado de 3,5, dois ângulos, um de 39 graus e outro de 85 graus. E o triângulo MNP também tem 3,5, 85 graus e 39 graus. A gente está num típico caso de quê, ó? Ângulo 85, 85. Lado 3,5, 3,5. Ângulo 39, 39. Então, ó, ângulo, lado, ângulo. Então, esses dois triângulos são congruentes. Agora, vê só. Esses dois triângulos são ou não são congruentes? Como é que eu consigo identificar isso aí? Tá parecendo tá tudo colado, uma agonia, mas não, olha. Vai com calma. A gente vai primeiro identificar se eles são congruentes ou não e depois usar essa congruência ao nosso favor. Observe aí na tua tela. A gente tem um triângulo de 15, 20, um ângulo com um tracinho, um ângulo com 2 tracinhos e o terceiro lado com 3. E embaixo a gente tem x, y, 3 tracinhos, um ângulo com 2 e um ângulo com 1. A gente está num caso típico de ângulo, lado, ângulo. A gente está num caso de lado, ângulo, lado. E basta a gente escolher qual caso a gente vai usar nessa questão aí. Então, você vai me dizer agora, dá um time aí nesse vídeo e diz, ó, qual é o valor de x? Qual é o valor de y? É você identificar, a partir de um triângulo, o valor da medida dos lados do outro triângulo ou até dos ângulos. Então, você pode observar agora que a solução fica como? X igual a 15 e y igual a 20. Milena, por quê? Olha, esse x, ele está oposto ao ângulo de um tracinho, certo? E está adjacente ao ângulo de 2 tracinhos, como tu está vendo aí na tua telinha. Quem é o que faz o mesmo serviço no triângulo de cima? O 15. O 15 está oposto ao ângulo de um tracinho e está adjacente ao ângulo de 2 tracinhos. Então, o x para o triângulo de baixo é o que seria o 15 no triângulo de cima. E tranquilamente a gente percebe que o 20 do triângulo de cima é o y do triângulo de baixo também, usando a mesma estratégia. Agora vamos ver o que é que tudo isso de congruência de triângulos nos ajuda nos quadriláteros. Mas antes, o que é quadriláteros? Tu lembra o que é quadriláteros? Ó, quadriláteros. Quadri, 4 lados, beleza? Então são polígonos de 4 lados, 4 ângulos, ok? E que a gente tem alguns aí que você pode tentar lembrar, como retângulo, paralelogramo, losango, o trapézio e etc. Então veja só. A gente, a partir de agora, vai usar o que a gente viu de congruência de triângulo para determinar algumas propriedades desses quadriláteros, beleza? Então, segue aí olhando na tua tela. Os quadriláteros, como a gente já viu, são polígonos de 4 lados. Então, a gente tem aí um exemplo de um polígono ABCD. E esses quadriláteros vão ter vértices, que a gente vai determinar sempre com letras maiúsculas, A, B, C e D, que são esses pontinhos, certo? Tem as diagonais. Olha que massa! A diagonal nada mais é do que o segmento
que vai de um vértice a outro não adjacente, ou seja, é como se você estivesse cortando um caminho pelo meio ali do polígono, vamos assim dizer, mais ou menos. Então, olha, num quadrilátero a gente tem duas diagonais, que vai de C para o A, por exemplo, e do B para o D. Então, essas são as diagonais desses quadriláteros, que a gente vai usar esses nomes, tá bom? A gente vai usar vértice, lado, diagonais. Então, mantém essas palavrinhas fixas na tua cabeça e vendo qual é o significado delas. Então, outra coisa que a gente vê é que dos lados não consecutivos de um quadrilátero denomina-se lados opostos. Então, vê só, se esses lados não têm um ângulo em comum, eles estão não consecutivos, a gente vai chamar esses lados de opostos. Então, nessa figurinha aí, quem é oposto a quem? Olha, BA ou AB é oposto a CD. E CB, o lado CB, é oposto ao lado AD. Beleza? Então, acompanha aqui um exemplo típico que a gente já vai começar a usar triângulo para concluir essa afirmação aqui dele, ó. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus, a gente sabe que todo triângulo, se a gente somar os três ângulos de dentro, sempre, amém, vai ser 180 graus. Demonstre que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Vê que tranquila essa demonstração. Vendo essa imagem, a gente vai traçar uma diagonal de B a D nesse quadrilátero, beleza? Então, a partir daí, a gente forma dois triângulos. Um triângulo de cima, ABD, que eu coloquei de uns feixes amarelos para você identificar, e o triângulo de baixo, BCD, que eu desenhei um triângulo vermelho para a gente identificar. Observa que no triângulo de cima, AB1 e D1, esses são os ângulos que quando a gente soma dá 180 graus. E no triângulo de baixo, os ângulos também desse triângulo somam todos 180 graus. Então, veja só, no triângulo de cima, a gente tem que a soma desses três ângulos dá 180. E no triângulo de baixo, a soma desses três ângulos também dão 180. Então, vê só, se eu somar as medidas dos de cima com os de baixo, a gente vai concluir a soma dos ângulos do quadrilátero. Então, acabou aí. Então, a soma total de todos esses ângulozinhos aí dá 360 graus. Então, olha, todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 e todo quadrilátero tem a soma dos ângulos internos igual a 360. Agora, para a gente seguir, eu quero que você lembre do que são retas paralelas. Ó, retas paralelas são aquelas retas representadas aí na tua tela, que elas podem estar em qualquer posição, assim, né? Gira ou não, porque geralmente a gente só tem a mania de ver como MN, como sendo paralelas, mas em qualquer outra posição, tendo duas retas que elas não se encontram, se mantêm sempre a uma mesma distância, são retas paralelas. Então, a partir dessas retas paralelas, a gente vai construir paralelogramos, que são quadriláteros cujos lados opostos são paralelos. Observa aí alguns paralelogramos. Ó, o quadrado é um paralelogramo, o retângulo, o paralelogramo em si e o losango. Observa que os lados opostos desses polígonos são todos paralelos. Então, Milena, o que é que tem a ver isso? Porque eu quero agora te dar a primeira propriedade do paralelogramo, certo? Olha, lê comigo. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Ele está dizendo para você, nada mais, nada menos, que os lados opostos de um paralelogramo possuem as mesmas medidas. E como é que a gente conclui isso? Observa aí na tua tela. A partir da congruência de triângulo, ângulo, lado, ângulo. A gente vai traçar uma diagonal nesse paralelogramo que está representada pela cor verde aí. Isso aí é um paralelogramo e essa diagonal está cortando esse paralelogramo, a gente vai ter ângulos alternos internos para um lado e para o outro. Então, o 2 vai ter a mesma medida do ângulo 3 e o 1 vai ter a mesma medida do ângulo 4. A partir disso, então, desse ângulo lá do ângulo, a gente vai concluir que AB possui a mesma medida de CD e CB possui a mesma medida de AD. A segunda propriedade agora vai dizer o que sobre os paralelogramos?
que os ângulos opostos de paralelogramos são congruentes. Os ângulos que estão opostos ao paralelogramo são congruentes. Milena, como é que tu sabe disso? A gente vai usar também congruência de triângulo. Então, olha, observa aqui, eu já tracei a diagonal aí vermelha no nosso paralelogramo verde. E a partir dessa diagonal vermelha, a gente encontrou 2 triângulos. Vê aí, acompanha a tua tela com calma. Nesse caso, a gente tem que 3 tem a mesma medida do que o ângulo 2 e 1 tem a mesma medida que o ângulo 4. Porque ângulos alternos internos. Agora, a gente possui também a mesma característica do ângulo, lado, ângulo. E a partir daí, o terceiro ângulo vai ter que se coincidir, tanto no vértice em B quanto no vértice em D. Então, a gente conclui que o quê? Os ângulos opostos possuem a mesma medida. Tanto que 1 somado com 2 vai ter que ser a mesma medida que o 3 somado com 4. Terceira propriedade. Lê comigo. Ó. As diagonais de um paralelogramo se cruzam nos respectivos pontos médios. Olha que tranquilo. Eu aí já coloquei as 2 diagonais do paralelogramo e coloquei M para representar o ponto médio. Observa aí como é que vai ficar isso. Eu medi esse valor de A a M e de M a C a partir do quê? Observa o seguinte, a gente não tem que, na propriedade lá de cima, já dos paralelogramos, que os lados opostos possuem as mesmas medidas, tem a mesma medida. Então, olha, AD, a medida AD aí, é igual ao tamanho de BC. A gente tem que o ângulo 1 mede a mesma coisa que o ângulo 2, pela propriedade anterior. E que o ângulo 3 mede a mesma medida que o ângulo 4, também pela propriedade anterior. Nesse caso, a gente tem agora 2 triângulos congruentes. Agora, para eles serem congruentes, a gente vai concluir que essa medida em verde é do mesmo tamanho que a medida em laranja e, portanto, a medida em azul também é a mesma medida que essa desse segmento amarelo. Então, a gente conclui que o quê? Que essas diagonais elas se cruzam num ponto médio. A diagonal de A a C está cortada no meio dela e a diagonal de B a D se cruzam ali também no meio dela. Então, aquilo ali, a partir do ângulo lá do ângulo, desse apoio, dessa congruência, a gente conclui essa terceira propriedade do paralelogramo. Agora, observa que as propriedades dos retângulos, o retângulo é um paralelogramo, então todas as propriedades dos paralelogramos lá servem para o retângulo, tá bom? O retângulo ele se diferencia porque os ângulos dele são todos retos, mas também é um paralelogramo, lembra disso. Então, agora, para os retângulos, que todo retângulo é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo, a gente vai ter o seguinte, ó, as diagonais de um retângulo são congruentes, tem que possuir a mesma medida, gente, e acompanha aí, olha. Bota 2 diagonais nesse retângulo, vamos separar esses 2 triângulos, eu vou separar um triângulo ABD e o triângulo CAB para facilitar a visualização. Observa que esses lados incomuns que a gente já tem do paralelogramo, que é AD, da mesma medida que CB, e AB embaixo também tem a mesma medida. E o ângulo é o mesmo, 90 graus. Então, pela propriedade lado, ângulo, lado, a gente conclui que o terceiro lado desse triângulo aí também são congruentes, possuem a mesma medida. Portanto, se eu tenho os 3 lados congruentes e os ângulos também, a gente agora possui 2 triângulos com a mesma medida. E sabendo que esse lado BD e AC possuem a mesma medida, esses lados estão representando ali no retângulo de cima as diagonais. Portanto, essas diagonais são congruentes? Sim. Outra propriedade agora do losango. Olha, os losangos são o quê? Ele diz que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Olha que massa, ele diz que são perpendiculares. Quando essas diagonais se cruzam,
formam um ângulo de 90 graus, beleza? Então, e além disso, elas são o quê? Bissetrizes desses ângulos. A partir do quê, gente? Do lado, lado dessa congruência de triângulo aí, ó. Porque a gente observa que o triângulo AMB vai ser congruente ao triângulo AMD. E daí a gente vai ter que os três lados são congruentes, tanto de um quanto para o outro. E esse ângulo Mzinho 1 e Mzinho 2, eles juntos são suplementares. A soma desses dois ângulos formam 180 graus. E como essa diagonal AC é uma bissetriz e corta no meio e ali é metade, então obrigatoriamente aquele valor para M é de 90 graus. Logo, são perpendiculares sim, e estão contidas na bissetriz. Agora, a propriedade para os quadrados. Olha, o quadrado, tu vai observar aí na tua tela, que vai ter a mesma propriedade do retângulo, porque um quadrado é um paralelogramo, porque tem os lados opostos paralelos, e o quadrado também é um retângulo, porque todos os ângulos desse quadrado são de 90 graus, são ângulos retos. Então, as propriedades dos paralelogramos e a propriedade do retângulo e a propriedade ainda do losango, porque o losango ele é um paralelogramo que tem os quatro lados de mesma medida, vai servir para o quadrado, certo? Então, o quadrado, ele é um losango, ele é um paralelogramo e ele é um retângulo. Aí, nesse caso, o que é que ele está dizendo sobre o quadrado aí? Acompanhe na tua tela. As diagonais de um quadrado são congruentes, perpendiculares entre si no ponto médio e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, ó, fechou tudo, né? Eu desenhei um quadrado aí e desenhei as duas diagonais. Essas diagonais, a partir de todas as propriedades anteriores, a gente conclui que elas se cruzam sim no ponto médio, que elas, além disso, elas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares, e estão contidas na bissetriz também dos ângulos internos. O que é bissetriz, para quem esqueceu, é aquele segmento que divide o ângulo na metade, beleza? Agora, as propriedades dos trapézios. Vê só, antes de a gente começar as propriedades dos trapézios, eu quero que você lembre os três tipos de trapézios que a gente encontra por aí. Observa na tua tela, a gente tem o trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escaleno. O primeiro trapézio, o trapézio isósceles, ele é chamado de isósceles porque tem dois lados de mesma medida, que são esses lados não paralelos, certo? O trapézio retângulo é porque ele tem um ângulo, dois ângulos internos com a medida de 90 graus, dois ângulos retos, como você observa aí. E o trapézio escaleno, lembrando também de triângulo escaleno, é o que possui todos os lados de medidas diferentes, como você está vendo aí. Então, quais são os três tipos de trapézios? Isósceles, retângulos e escalenos. Memorize essa imagem com os nomes deles, tá bom? Primeira propriedade do trapézio. Em um trapézio isósceles, os ângulos adjacentes à mesma base são congruentes. Olha só, esse trapézio é isósceles. Os lados não paralelos possuem a mesma medida. Então, se esses lados possuem a mesma medida, eu posso transladar esse lado aqui de uma forma geométrica mesmo, para a gente comparar. E daí a gente vai ter um triângulo isósceles. E triângulos isósceles, os ângulos da base dele, no caso da figura aí, que está formando a base, tem a mesma medida. Então, a gente conclui que os ângulos da base são congruentes, possuem a mesma medida. Próximo. Segunda propriedade. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Gente, lado, ângulo, lado. Quando a gente traça duas diagonais nesse trapézio e separa em dois triângulos de forma conveniente, a gente vai observar que, primeiro, os lados que a gente já percebeu que é um trapézio isósceles se combinam, né, por serem congruentes, que é o lado CB com o DA, e a base é a mesma. Então, pela opção lado, ângulo, lado, a gente conclui que o lado verde possui a mesma medida. Daí, a gente conclui, então, que essas diagonais, que esses lados desse triângulo, que antes eram diagonais do trapézio de forma conveniente, né, são de mesma medida sim. Pronto. Então, a gente concluiu agora a segunda propriedade do trapézio isósceles. Gente, dá uma pausa aqui
e pensa comigo. São muitas propriedades. É um pouco bem pesado esse conteúdo assim, né? Porque a gente vai estar vendo várias propriedades de uma vez. Mas não se desespere, isso aí vai estar guardadinho e você vai ficar podendo consultar, tá certo? Então, vamos seguir com calma. Olha, agora eu quero sugerir que vocês pesquisem o que é a propriedade, o que diz a propriedade da base média do triângulo e do trapézio. Como você está vendo aí, eu botei duas figuras, um triângulo e um trapézio, e a propriedade da base média do triângulo e do trapézio, o que é que diz? Faz essa pesquisa e se surpreenda com relação à medida desse x aí e a medida desse y em relação à base dessas figuras. Vamos agora para algumas atividades para fixar o nosso conhecimento. Primeira questão. Observa aí. Observe os paralelogramos e, considerando as propriedades estudadas, determine. Ora, M, N e N, P. Vamos agora colocar em prática o que a gente estudou e você vai perceber que é super tranquilo. Olha, MO mede quanto? 2,5. Então, aquela propriedade diz que os lados opostos de um paralelogramo possuem a mesma medida, então o NP, o lado oposto, também vai ser 3,5. A mesma coisa para o lado que mede 4,5, o lado MN também vai medir 4,5. Próxima, letra B. Quanto mede X e Y? Gente, a gente viu também que os ângulos opostos possuem a mesma medida. Como a gente está vendo aí que o ângulo oposto a Y mede 60, então Y também mede 60. E outra coisa, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, a gente já tem aí 60 do x e 60 do y, 120. A gente está precisando do restante, né, de 240. Logo, como o x vai ter a mesma medida do ângulo oposto a ele e o que falta é 240, então esses dois ângulos que sobram é 120 para cada. Então, o x vai valer 120 graus. E a letra C, por último, ele está pedindo essas medidas aí. Vamos ver grande essa figura. Observa aí que essa figurinha grande, o que é que a gente tem? Usando as propriedades dos encontros das diagonais serem no meio, dividir na metade dessa diagonal. Então, se você tem de M, que é o ponto médio, até T valendo 6, então de M até R também vai valer 6. E usando as propriedades dos lados opostos terem a mesma medida, então RS, que é o lado de baixo, vai ter o valor do lado UT, que é o lado de cima, que é 8. Então, 8 centímetros para cada aí. Do mesmo jeito que o T, que o R possui 5 centímetros, ST também vai possuir 5 centímetros. Agora, considere os paralelogramos abaixo e quanto a esses paralelogramos, podemos afirmar que eles são congruentes? Justifique sua resposta. Observe aí que a gente tem dois paralelogramos que a base, eu não sei quanto mede, mas os ângulos da base é 80 e 100. E a gente tem que a medida do lado de cima é 3 centímetros. Gente, tem como eu concluir sobre esse paralelogramo se ele é congruente? Não temos nada a concluir sobre ele, porque a gente não sabe a medida dos outros lados. Então, não é um caso que a gente usa como o de triângulo, beleza? Então, aí, cuidado nisso. Às vezes vão coincidir os ângulos e algum dos lados, mas a gente não pode concluir que esses dois quadriláteros são congruentes. Atentos nisso. Agora, uma questão bem legal para a gente associar as figuras com objetos tridimensionais. Observe aí essa terceira questão. Para confeccionar em madeira um cesto de lixo que comportará um ambiente decorativo de uma sala de aula, um marceneiro utilizará para as faces laterais retângulos e trapézios. Esses trapézios, cuidado, são isósceles. Lembra que eu disse de sempre manter memorizado a figura com o nome dela. Trapézio isósceles, os dois lados não paralelos possuem a mesma medida. Continuando. E para o fundo, um quadrilátero com os lados de mesma medida e ângulos retos. Olha, no fundo ele está dizendo que é um quadrilátero
com a mesma medida, os lados com a mesma medida e os ângulos retos. Qual é o quadrilátero que tem os quatro lados de mesma medida e os 4 ângulos retos? Um quadrado, né? Então, observe aí quais são as figuras que vão compor o nosso lixeiro. Um retângulo, um trapézio isósceles e um quadrado. Então, dessas alternativas, quando a gente juntar a quantidade correta dos lados aí, qual dessas alternativas vai dar o lixeiro que a gente precisa? Letra C. Agora eu quero concluir aqui dando essa provocada em vocês sobre medidas e o que é que a gente enxerga e o que de fato é. Observe essa figura aí na tua tela, certo? Eu vou te perguntar se essa diagonal AB, esse segmento AB, é maior do que o segmento BC. Olha aí com calma direitinho e me diz, ou pensa aí, olha, é ou não é maior do que BC? AB é maior do que BC? Essa diagonal do retângulo grande é maior do que a diagonal do retângulozinho pequeno aí, que está aparentemente pequeno? Gente, você vai ficar surpreso. Isso aí não passa de uma ilusão de ótica. Essas duas medidas aí são as mesmas, essas duas diagonais possuem as mesmas medidas. Isso tudo é uma questão de uma projeção e ilusão de ótica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, retoma a aula e bons estudos!